Irmãos, as crianças estão perdendo o jeito de estar na igreja e os pais precisam trazê-los. É bom, o Ministério Infantil está funcionando e você pode trazer os seus filhos. A nossa alegria de estar também trazendo as verdades da Palavra de Deus todos os dias, na hora do café, segunda a sexta, e essa semana foi especial, que foi a semana, o Dia das Mães, e a Thelma quem trouxe a palavra, de segunda a sexta. Maravilhoso. Nós temos falado na igreja pela manhã sobre a família. E hoje nós falamos sobre as 5 linguagens do amor. Foi muito bom para os irmãos que estiveram aqui. Mas se você quiser assistir de novo, ou se não assistiu, pode acessar o nosso canal no YouTube, vai estar lá, você assistir novamente. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, a carta aos Romanos. O capítulo é o capítulo 12. Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler. Aliás, eu vou ler, os irmãos vão ficar prestando atenção. São 21 versículos. E a gente vai ler todo o capítulo 12 de Romanos. Os irmãos acharam, amém? A palavra diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmos além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos no ministério. Ou que se ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança,
eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus coloque no nosso coração a sua palavra nesta oportunidade. Nós vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento nessa noite. Nós carecemos de uma palavra para nossa edificação. Por isso te rogamos, abre o nosso entendimento e fala conosco. É para a tua glória que nós pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Amados, atitudes exigidas quando desejamos viver no centro da vontade de Deus. Ou experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Há uma história interessante que eu sempre conto quando estou falando a respeito deste texto da vontade de Deus. E esta verdade, ou a verdade dessa história, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, uma família Bon. Família Bon vivia em Amsterdã, na Holanda, eram crentes, servos de Deus, e escondiam os judeus que estavam fugindo da perseguição. E um dia eles foram pegos por conta disso. Mas antes disso, enquanto a Alemanha avançava na Holanda e as bombas caíam em toda a cidade de Amsterdã, estava lá a família Bon, abrigada em sua casa, e na concepção deles, os estilhaços das bombas jamais chegariam perto, porque eles estavam diante de Deus e assim pensavam. É interessante que as bombas vêm se aproximando e o barulho acontecendo, e de repente a irmã da Corre, chamada Betsy, pede: vamos lá na cozinha preparar um chá para a gente tomar, que está frio. E elas saíram e foram na cozinha. Quando retornaram, elas descobriram que o estilhaço da bomba estava enfincada no travesseiro, onde a Betsy estava descansando com a sua cabeça alguns minutos, quando saíram para a cozinha. Então Betsy disse assim: não há lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Então, queridos, quando a gente fala nesta vida centralizada na vontade de Deus, que é uma expectativa de todos nós, de todos os cristãos na face da terra, todos nós buscamos saber qual a vontade de Deus em todas as decisões difíceis do nosso modo de viver ou da nossa vida. Quando escolhemos uma profissão, de repente quero saber qual será a vontade de Deus. Aí eu coloquei uma interrogação aqui, porque muitos estão buscando as profissões que dão mais rentabilidade, dá mais dinheiro, né? Então muita gente se sacrificando para isso. Quando também escolhemos uma esposa ou esposo, os jovens que estão à procura de namorada com o propósito de casar, tem que orar, porque a esposa, na verdade, sábia, vem do Senhor. Então esta é a palavra do sábio Salomão. Quando vamos também mudar de um emprego para outro, vamos saber se é a vontade de Deus mudar de emprego. Ou quando fazemos um concurso, quando vamos fazer negócios,
Mas será verdade que a gente está tão ligado, conectado a isto? O apóstolo Paulo orienta a igreja de Roma a respeito desta vontade soberana de Deus. E ele traz esta vontade de uma forma para que vivemos esta vontade. Qual é o procedimento? Qual é a postura? Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, dá uma orientação, e eu estou com a versão aqui transformadora. Ela diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Efésios 5, de 15 a 17, Paulo está dizendo isso. Procure entender, mesmo nos dias maus, qual é a vontade de Deus. Eu estava ontem assistindo, depois de ter meditado um pouco na palavra, assistindo aqui um filme que está saindo na Netflix sobre a vida de Paulo nos seus últimos dias, quando ele está na prisão em Roma. E um fato triste, mas que chama a nossa atenção, é que ele estava exatamente no período que Nero era o imperador e Roma estava sendo iluminadas pelas tochas humanas de cristãos. E Paulo considerado aquele que foi destruir Roma com a sua verdade a respeito da palavra do Evangelho. Mas, amados, será que no nosso dia a dia estamos preocupados em saber qual a vontade de Deus? Quando saímos de casa de manhã e vamos para o trabalho, quando vamos tomar aquela decisão que às vezes é difícil, será que há uma preocupação no nosso coração ou a gente sai, não, isso aí que eu resolvo do meu jeito, da minha maneira? O texto lido, Paulo, depois de destruir a igreja de Roma sobre a riqueza da graça, do plano eterno de Deus para os seus escolhidos, que foi feito antes da fundação do mundo, faz o apelo a fim de esclarecer que a vida em Cristo não pode viver dissociada da vontade soberana de Deus. E às vezes nós arrefecemos na fé, enfraquecemos, porque fugimos a esta verdade. Será o que a gente está fazendo agora, no nosso viver cotidiano, na nossa vida ordinária? Será que temos, na verdade, consciência real de que estamos fazendo a vontade de Deus? Paulo faz um apelo nesse texto a fim de esclarecer que a vida em Cristo não pode ser vivida fora da vontade de Deus. Não dá para criar a sua própria maneira de viver, quando queremos viver a vida cristã. Mas o pior, queridos, que muitos que se dizem cristãos, que se dizem crente, estão fazendo a vida exatamente dessa maneira. Eles querem viver segundo o seu evangelho, não o evangelho de Cristo. Segundo um evangelho que eles criaram. Como dizia o João Carlos Ortiz, o quinto evangelho, que é o evangelho segundo os evangélicos. Eu já falei nisso aqui. Primeiramente, amados, nós temos que ter consciência de que a vida cristã não pode ser vivida do nosso jeito, da maneira como a gente acha que é. Mesmo na pandemia, mesmo em dificuldades, em ameaças de morte, na perseguição, precisamos ter a consciência dessa verdade. Primeiro, temos que entender que a vida em Cristo é fruto da graça e misericórdia de Deus. Fruto da graça
e misericórdia de Deus. Não é e nunca será do nosso jeito. Veja a expressão do apóstolo Paulo no verso 1. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu estou rogando a vocês para viver uma vida cristã autêntica, mas isto por causa das misericórdias de Deus. Então, fora das misericórdias de Deus, não há uma perspectiva de vida cristã coerente com as Escrituras, com as verdades, com a verdade bíblica. Ela tem que estar exatamente dentro do propósito eterno de Deus, que é a sua graça e a sua misericórdia. Se andamos no centro da vontade de Deus, é exatamente pelas suas ternas misericórdias, ou pela sua compaixão. E por causa da compaixão, Deus nos chamou para vivermos no centro da sua vontade. Por este fato, nós vamos aprender e vamos ter o coração propenso ao Espírito sobre atitudes exigidas pelo Senhor quando desejamos viver no centro da vontade de Deus. Quais são as atitudes? Eu não vou dissecar o texto todo, porque são 21 versículos, e a gente teria que, talvez, ir de meia-noite para lá, a gente ia ter muito tempo, mas eu tentei fazer um suprassumo, trazer para você o resumo geral de tudo aquilo que Paulo está dizendo aqui, nessa carta aos Romanos, no capítulo 12, mas tem o capítulo 13, tem o capítulo 14, tudo isso Paulo está falando a respeito da realidade da vontade de Deus. Então vamos ver, primeira atitude exigida requer da nossa parte consagração plena. A palavra consagração significa dedicação, comprometimento. Você sabe o que é comprometimento, né? Você está junto, você está concordando, você está certo de que vai fazer aquilo que está sendo ordenado. Então a consagração, ela exige, primeiramente, esta dedicação, essa entrega. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, em primeiro lugar, o corpo tem que ser entregue. Eu estava pregando numa igreja e ao sair, uma irmã chegou e disse para mim: pastor, eu acredito que a gente não precisa entregar o corpo a Deus. Porque Deus só está interessado no espírito. Isto é uma falsa ideia gnóstica, de que o corpo está ao centro de toda maldade, de toda ruindade do homem. Na verdade, a velha natureza é quem traz isto à tona, à luz, para o nosso viver. Mas Deus, quando enviou seu Filho Jesus a esta terra, que morreu em nosso lugar, Ele tinha um propósito de resgatar e salvar também o nosso corpo. Por isso Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que consagre o seu corpo, ou que apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ofereça a Deus o seu corpo. Ao contrário disto, diz Paulo no capítulo 6, do versículo 12 e 13 de Romanos. Abre aí, capítulo 6, versículo 12 e 13 de Romanos. Paulo está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem os ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Então nós temos que saber como é que estamos usando o corpo. Se estamos usando para a glória de Deus, o
estamos usando para o pecado. Este oferecimento diário, ele se torna necessário. Porque aí a gente tem que saber como é que a gente está usando os olhos, como estamos usando os ouvidos, a nossa língua, como é que a gente está usando. Quando as ações através das nossas mãos, o andar através dos nossos pés, como é que estamos utilizando isso? O nosso coração. Então a gente tem que saber, e Deus quer que tenhamos a consciência de que estar no centro da vontade dEle é oferecer o corpo como sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício, amados, requer morte. Por isso Jesus disse: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Interessante que em Colossenses capítulo 3, Paulo diz: pois já morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, os nossos membros, os membros do nosso corpo, devem ser mortificados, para que sejam vivificados por Cristo. Primeiro, mortificados para o pecado. Paulo diz em Romanos 8, se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então o sacrifício tem que ser vivo. E a palavra vivo aí descendo da palavra zoe, que é zossan, é a palavra, o verbo vivo, está exatamente em consonância da vida de Deus. Então, o seu corpo, o meu corpo, deve ser vivo com a vida de Deus. O Espírito Santo está nele, morando em nós, como somos o templo do Espírito Santo, para que o sacrifício seja vivo. Parece uma incoerência, né? Morto-vivo. O sacrifício requer morte, mas a morte para ser ressuscitado com Cristo, para agora o novo homem tomar conta, dirigir a nossa vida. Então, vivo santo. A santificação do Espírito tem que ser uma realidade na nossa vida. Ele tem que nos levar exatamente para uma vida de santidade. Santidade no sentido separado por Deus e no sentido moral, que é separado do pecado, em realizar o pecado. O pecado não pode ser uma incidência na nossa vida, ela tem que ser um acidente. Por isso, o apóstolo João, ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia, ou seja, o pecado não deve ser comum na nossa vida. Não devemos contaminar o nosso corpo com o pecado. Por isso ele diz: se todavia, se por acaso alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, queridos, o pecado tem que ser um acidente. A nossa vida tem que ser um sacrifício santo, separado por Deus e para viver para a sua glória. Então, esta verdade tem que estar profundamente fluindo no nosso coração. Mas o texto fala também um sacrifício agradável ao Senhor. O sacrifício tinha que subir em cheiro suave as narinas de Deus. Imagine só o seu olor, o seu perfume, o perfume que está subindo da sua vida dos seus procedimentos para Deus. Assim como em figura, aquele animal era sacrificado e subia às narinas de Deus, e Deus ficava feliz. É claro que isto apontava para a obra da redenção, para o seu filho, que seria sacrificado.
por causa dos nossos pecados. Quando ele diz fazer isto em memória de mim, significa assim como ele entregou o seu corpo para ser moído por nossas transgressões, nós devemos entregar o nosso corpo para viver uma vida de santidade, para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Então, vida santa, vida agradável a Deus, que no procedimento, no uso dos nossos olhos, da nossa boca, no uso da nossa língua, no uso das nossas mãos e dos nossos pés, sobe às narinas de Deus o cheiro suave. E Ele se alegra com os nossos procedimentos, a maneira como usamos o corpo para a glória do Senhor. E isto é razoável, é lógico, porque o pecado não pode ter mais domínio sobre nós, porque não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E isto é o culto racional que exige o sacrifício completo do corpo. Então, o que você está fazendo com o seu corpo? Glorifica a Deus? É um culto ao Senhor? Sobe em cheiro suave as suas narinas? Está no centro da vontade de Deus, é exalar o perfume que encha as narinas de Deus e lhe agrade. É isso. Mas também, queridos, o texto nos fala da dedicação da nossa mente, da entrega da nossa mente. Saiba que Satanás trabalha muito na nossa mente. Preste atenção. Às vezes, nós temos sido seduzidos. O sábio Salomão disse: se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Não consintas. Você tem a capacidade de dizer não. O pecado entrou no mundo porque Eva não disse não. Deus disse para ela, Deus disse para ela: não, você não vai comer deste fruto da vida, deste fruto aqui do conhecimento do bem e do mal, porque certamente você vai morrer. Mas Satanás diz: certamente não morrerás. É porque Deus sabe que você vai ter o conhecimento do bem e do mal, e como Deus você vai ser. Aí Eva não resistiu. E Adão, por sua vez, também foi junto. E comeu do fruto proibido. E o pecado entrou em suas vidas. Esse quadro, ele aparece todos os dias da nossa vida. Porque todo dia o pecado vem e nos atrai, e nos chama. E a gente tem que ter uma atitude correta. Por isso Paulo diz que a gente tem que entregar a mente. E como assim? Versículo 12: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a exigência para a consagração da mente é: não tome a forma deste mundo. Não pense como o mundo pensa. Não siga os seus pensamentos, as intenções do seu pensamento como a cultura deste mundo. A cultura do mundo deve ser rejeitada por nós de forma plena. Eu conto uma história interessante que eu gostaria de referir novamente para trazer um exemplo sobre isso aqui, para os irmãos entenderem. Você agora tem a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. E é uma incoerência muito grande colocar aquilo que é do mundo, deixar encher a nossa mente. Não se coaduna, não se une. Eu me lembro que, falando em forma,
Nossa mente agora tem a forma da mente de Cristo. E eu tenho um cunhado que tem um pé muito grande. Pega uns 43, 44, ele tinha vergonha de calçar, né? Um pezão grande, e calçar um sapato de 44. Aí ele ia para a sapataria e escolhia um sapato 43, para diminuir exatamente o pé. Mas só usava uma vez porque não tinha jeito. O pé não cabia no 43, só no 43. A forma não dava. É a mesma coisa, queridos. A nossa mente tem a forma da mente de Cristo. Não existe, já que nós somos novas criaturas, a forma da mente do velho homem. Não se coaduna, não se une, não entra, não dá. Então, por isso, Paulo está dizendo: não tome a forma deste mundo, não haja e pense como o mundo pensa, rejeite, e renove a sua mente, porque uma vez que ela está vazia, é uma nova mente, dada por causa da bênção do novo nascimento. Você precisa encher esta mente nas coisas de Deus. Por isso Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, e não naquelas que são aqui da terra. Também o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo 3 de Colossenses, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, habite em abundância, encha a sua mente das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus, e você vai ver como é maravilhoso ter a palavra na mente. Nos ataques malignos, você vai usar a palavra, como Jesus usou. Está escrito, está escrito. Ela é a espada do Espírito, mas ela deve estar na nossa mente e ter efeito no nosso coração, para que tenhamos o privilégio de experimentar a vontade de Deus. Por isso Paulo diz: renove a sua mente, mas também transformai-vos, seja mudado. Não é só no intelecto. A mudança é a mudança de um palmo, da cabeça para o coração. É essa mudança que Deus quer, que a palavra não fique só na mente, ela desça para o nosso coração com atitude, para que as nossas atitudes sejam mudadas, porque a mente está sendo renovada dia a dia pela palavra de Deus. Aí o pastor: mas por que o pastor está dizendo que a gente tem que ler a palavra, tem que meditar? Queridos, é isso aqui, a sua mente só será transformada quando você enche da palavra. Fora disso, você vai pensar besteira, vai fugir da vida piedosa. Quer ver você ficar fraco na fé quando não se alimenta das Escrituras Sagradas? Porque você vai pensar o quê? No que o mundo está dizendo, está falando. As vozes do mundo vão ter lugar na nossa mente e vão alcançar o nosso coração. Então deixe-se encher com a palavra de Deus. A transformação vem através da renovação da nossa mente. A ordem é: deixa-vos ser mudado, deixai-vos ser mudados, de forma, com esta ação das Escrituras aplicada pelo Espírito Santo nas nossas mentes. Veja bem, no dizer do Salmo 1, versículo 1, ele diz: não ande conforme os conselhos dos ímpios. Pelo contrário, aí o versículo 2 diz: medite na palavra de dia e de noite. Encha o seu coração da palavra de Deus. A nossa forma de pensar deve ser mudada plenamente. E esta consagração nos leva a experimentar a vontade de Deus.
É aquela história, você não diz mais palavrão, aí você é crente. Ah, você não concorda, eu estou falando de algumas coisas aqui do mundo, mas você não concorda mais. Então não há, na verdade, coerência. A sua mente está sendo mudada à medida que você lê as Escrituras Sagradas, que você conversa com Deus todos os dias, que você está exatamente sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter essa verdade no nosso coração para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Totalmente conectados no Senhor. Então, em resumo, cultue ao Senhor na sua vida ordinária, com o seu corpo e com a sua mente. E esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que o cultuemos com o nosso corpo e com a nossa mente. Que sejamos inteiros. Deus nos quer íntegros, completos. Não, eu vou adorar só com a mente, não com o corpo, ou vou adorar só com o corpo, não com a mente. Não existe isso. Não existe isso. Deus quer a gente inteiro, completo, na sua presença como adorador. A segunda atitude exigida diz respeito ao serviço, à consciência. Agora que eu sou um culto a Deus, não é que eu presto um culto apenas, mas meus pensamentos e atitudes estão coerentes com a adoração ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus, eu estou no centro da sua vontade. Agora eu estou pronto para servir. É isso que diz o texto. Em seguida, a partir do versículo 3. Mas nós vamos ler apenas os versículos 4 e 5, que diz assim: essa consciência, a igreja é um corpo. É exatamente para que o serviço seja eficiente. Veja o versículo 4 e 5, o que é que diz? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O serviço cristão está fundamentado nos dons, mas a igreja precisa se sentir como um corpo. Somos o corpo de Cristo. Há irmãos que vai ser a mão, há outro que vai ser o coração. E assim a gente vai fazendo a obra do Senhor. Somos o corpo, porque cada um de nós temos uma função no corpo, para o serviço, para que tenhamos a capacidade de juntos nos edificarmos mutuamente, para que haja crescimento em amor, crescimento no desenvolvimento do ministério, da função que Deus nos colocou aqui na terra, para sermos propagadores do seu evangelho. Então, queridos, a gente fala muito na centralidade dos dons, e muita gente estão querendo os dons, ou querem descobrir os dons, para que possa aparecer, para dizer, eu sou espiritual. Não é isso. Os dons é para servir, para o serviço divino. Paulo, escreveu aos Efésios, ele disse: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O auxílio de toda a junta. Você não passa de uma junta. Mas junta é importante, né? Imagine se a gente não tivesse junta. Seria complicado. Coçar o pescoço, tem que ter junta.
né? Então a gente não pode viver só estirado, seriam robotizados, né? Todo mundo estirado assim. Então as juntas são importantíssimas. O auxílio de todas as juntas. Veja que importância o Espírito Santo dá a cada um de nós a respeito do serviço. Pedro também falou sobre este assunto quando em 1 de Pedro 4:10 ele diz: Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça de Deus. Esta versão transformadora, ela traz um novo tom. Devem ser usados para servir uns aos outros. Então, no serviço, você não pode se isolar. Mas a pandemia, pastor, está me deixando isolado. Então desisole. Vamos arranjar um jeito da gente não se isolar. Você tem o seu telefone, o seu smartphone, você pode se comunicar, conversar com pessoas, falar sobre Jesus, dizer para ela da alegria que é ter Jesus Cristo no seu coração. Então, vamos viver uma vida totalmente livre. E a orientação como exercer estes dons dados pelo Espírito é: se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Deus vai estar falando, quando você ler a sua palavra, o Espírito Santo fala ao seu coração e você pode ser usado para consolar, para exortar e para edificar as pessoas. Também diz: se ministério, dediquemos ao ministério, haja dedicação, empenho no serviço. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, faça com todo amor, com toda dedicação. O que exorta, faça-o com dedicação, empenho. O que contribui, faça isso com liberalidade no seu coração. O que preside, com diligência, seja diligente. Esteja, na verdade, com os olhos abertos a tudo. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Não ache que exercitar misericórdia é suportar as pessoas. Isso tem que ser com alegria e não com tristeza no coração. Então, no reino de Deus, temos a honra de servir. Isto é estar no centro da vontade de Deus. Ele quer que sirvamos uns aos outros. Mas, queridos, aprender com o Espírito Santo essas verdades é extremamente necessária. Primeiro, a consagração do seu corpo e da sua mente. Em segundo lugar, a disposição para servir. Deus quer abençoar você. À medida que nos dispomos ao serviço, o Espírito Santo vai nos dando maior bênção, maior enchimento com o seu poder para o exercício deste serviço. Tem coisa extraordinariamente bela do que essa. À medida que servimos, às vezes, mas como é que eu vou dizer uma palavra a alguém? A gente começa a orar e Deus de repente mostra a palavra a ser dita. A gente não sabe orar como convém, mas Deus vai nos encaminhando. Mas você diz até assim admirado: como é que eu pude orar dessa forma? É o Espírito Santo. Sabe, amados, que estes serviços são a manifestação do Espírito Santo. Os dons são a manifestação do Espírito Santo. Não é nosso próprio, é o Espírito Santo utilizando a nossa vida. Estamos em consagração. Estamos no centro da sua vontade. Então o serviço é uma obra do Espírito Santo que vai nos usando ousadamente. Bendito seja o seu nome. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas, amados, em último lugar, o fundamento do cristianismo
no ordinário, ou funcionamento do cristianismo no ordinário dos relacionamentos interpessoais. É nos relacionamentos interpessoal, na nossa vida prática, cotidiana, que a gente vai saber se está no centro da vontade de Deus. Como é que a gente está tratando as pessoas? Como é que a gente vive, queridos, o nosso dia a dia? A gente vai ter contato com as pessoas dentro do lar, mas também quando a gente sai fora. Aquele menino difícil, né, Rosângela? Lá na escola, que reclama e não tem jeito. Como é que eu vou fazer? Eu vou chamar ele de desgraçado? De forma nenhuma. Então a gente precisa, na verdade, colocar o coração nesta realidade. Porque, amados, este posicionamento, esse direcionamento, esta atitude requer o exercício de uma ação, que é o amor. O exercício de uma ação, que é o amor. E esse amor, nenhum de nós aqui é carente dele. Porque todos nós que nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo. E este amor é derramado dos nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso o sacrifício do corpo e o sacrifício da mente, para que o amor te envolva plenamente e você viva o amor de Deus. Então, o funcionamento do cristianismo no ordinário, no dia a dia, no cotidiano. Quando aquela pessoa nos olha com cara feia, quando alguém pisou aquele dedão que você está com a unha encravada, quando alguém te xinga, te diz uma coisa que você não queria ouvir, é aí que a gente vai dizer se está no centro da vontade de Deus. Aí Paulo nos ensina, a partir do verso 9, versículo 9 até o 21. Eu vou correr, eu não vou ler o texto nesse momento, mas o verso 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, sem máscara. Não podemos esconder, não podemos dizer assim a pessoa que a gente ama e a gente não está conseguindo amar, nem olhar nos seus olhos. Sem hipocrisia. Ou seja, sem fazer teatro. Lá em Minas Gerais tinha uma expressão que dizia: sem fazer cara de paisagem. Eu não gosto, né? A fazer como o pessoal antigamente: fulano de tal está vindo para cá, para casa, já avisou que vem aqui em casa. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai botar uma vassoura de ponta cabeça e botar sal grosso em cima para ela ir embora logo. Não, mas a gente vai receber ela assim, dizendo: nós amamos você é gente boa e tal. Isso é hipocrisia. Amados, nós temos que dizer com amor: olha, eu não gosto, eu não estou gostando de você por isso e isso, me perdoe, porque eu estou sendo sincero, mas eu gostaria de falar para você, sem hipocrisia. Mas não diga na dura, na taca, na cara. Seja amoroso. Deus está mandando a gente amar as pessoas e não os procedimentos dela. Deus está mandando amar as pessoas, não as atitudes dela. É diferente. O amor tem que ser sem hipocrisia. A gente tem que olhar além das atitudes e enxergar. E o texto diz mais: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, ou seja, de coração. Meu irmão, eu amo você de coração. Se você ama de coração, você vai socorrer essa pessoa. Não vai dizer que ela morra.
Se você ama de coração, você vai orar pela pessoa. Não vai fazer como aquela menina que me ligou, uma jovem me ligou, e dizendo: pastor, eu queria que o senhor me aconselhasse. Eu estou orando, porque eu não gosto de um presbítero da igreja, eu estou orando para ele morrer. O que é que o senhor acha? Essa não é a atitude. Amar de coração é desejar o bem e jamais o mal. O versículo 10, aliás, já disse o versículo 10. O versículo 11: no zelo não sejais remisso, seja zeloso, seja fervoroso do Espírito, viva uma vida de fervor, de dependência do Espírito Santo. A vida cristã não é vazia, triste, amarga. A vida cristã é fervorosa, é alegre. É claro que você tem que ser zeloso, segundo as Escrituras Sagradas, olhando o seu procedimento através das Escrituras. Mas o salmista, no Salmo 100, o que é que ele diz? Servi ao Senhor com alegria. O versículo 1 diz: celebrai com júbilo. Então nós temos que ter uma celebração com júbilo, com alegria no nosso coração, servindo ao Senhor, que não seja um peso. Eu estou vindo para cantar, mas eu queria ficar em casa, meu Deus, meu Deus. Quando você estiver assim, telefone para o pastor: pastor, eu não estou hoje, não estou. Aí eu vou falar com você direitinho sobre as Escrituras. Então, não pode, qualquer serviço do Senhor, seja no templo, seja fora dele, não pode ser um peso nas suas costas. Você tem que fazer isso com alegria, com prazer. É para o Senhor. Mas isso também vai acontecer quando você está no seu trabalho, que não está trabalhando para o seu patrão, mas está trabalhando para o Senhor. Também aqueles que têm empresas também, da mesma forma, estão tratando bem os seus empregados porque estão servindo ao Senhor. É para a glória dele. E o versículo 12 traz 3 ações para mudar a nossa história. 3 ações que vai mudar a sua história nessa pandemia. Vamos ver aí o versículo 12? 3 ações que vai mudar a sua história nessa pandemia. Se você estiver entristecido, amargurado, com o coração azedo, tem muita gente com o coração azedo nessa pandemia, tem que ser mudado isso em nome de Jesus. Vamos dizer todos nós o versículo 12, o que é que está dizendo? Vamos lá dizer com vibração, vamos lá? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Regozijai-vos. Se regozije, como diz Paulo aos crentes de Filipe: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Jesus está vivo. Então, na esperança, a nossa esperança não morre, ela se concretiza na eternidade. Então, creia nessa verdade. Também seja paciente na tribulação, não fique murmurando, pelo contrário, comece a agradecer ao Senhor. Use aquilo que Davi fez no Salmo 69, versículo 29 e 30, ele está dizendo que ele estava amargurado e aflito: ó Senhor, me ponha em alto socorro, mas quanto a mim, eu quero cantar e prestar ações de graça. Comece a cantar e prestar ações de graça, que você vai ver que o ambiente vai mudar. Digo, no seu coração, porque às vezes o ambiente não vai mudar. A pandemia não vai passar, mas o seu coração vai ser mudado, porque você está adorando ao Senhor, você está louvando o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem nas mãos as nossas vidas e tudo o que existe na face da terra. Pacientes na tribulação e persistentes na oração. Vamos orar assim, orando sempre, com perseverança. Mas ame a prática da beneficência. Ame a prática da beneficência.
cresça na graça de dar. Abençoar pessoas com aquilo que Deus tem dado a você, os seus recursos. Eu acho maravilhoso quando converso com alguém. É claro que você tem que ter sabedoria como vai abençoar pessoas. E não tem coisa melhor. Eu me lembro que um dia, um senhor, eu vi aquele senhor já de idade, ele veio me pedir uma esmola. E eles estavam esperando os míseros 50 centavos, R$1. Aí eu dei para ele, surpreendi, né? Dei para ele um valor maior, ele saiu. Esse senhor botou o rosto assim para cima, graças a Deus. Amados, Deus quer ser glorificado pela nossa beneficência. Quando a gente abençoa as pessoas, abençoa pessoas. Às vezes o indivíduo está esperando R$2, a gente dá para ele uma cesta básica, ele fica feliz, ele sai maravilhado. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, transbordando e sacudida. Com a medida que medirem, vos medirão de novo. Então Deus vai medir a você a medida que você mede as outras pessoas. E boa medida é como você está enchendo um saco de arroz. Quando o saco está já transbordando, aí você balança o bichinho, ele desce novamente e começa a botar, até transbordar de todo. É isso que o texto está falando. Jesus falou sobre isso. Dai ser-vos-á dado boa medida, recalcada, você bate, sacudida. Porque com a medida que medides, vos medirão outra vez. Vos medirão de novo. Também, amados, pratique a hospitalidade. Receba alguém em casa. Abençoe pessoas assim. É claro que a igreja, na época da perseguição, precisava de pessoas que abrissem as suas portas para recebê-las, receber os irmãos. A última verdade: responda aos perseguidores na altura do Evangelho de Cristo. Preste atenção. Responda aos perseguidores na altura do Evangelho de Cristo. Não na sua altura, não na minha altura, mas na altura do Evangelho de Cristo. O que é que Cristo faria por estas pessoas que são perseguidores? O versículo 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Na convivência cotidiana, compartilhe as emoções, ou seja, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, com humildade, nós vamos convivendo. Mas também responda à altura da afronta. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz. Então, busque a paz. Mesmo em situações complicadas, de desavença, de desacordo, busque a paz. Esta é a vontade de Deus, está no centro da sua vontade. Com respeito à vingança, amados, não é nossa. A vingança é coisa de Deus. Nunca pense em se vingar. Se você tem a mente de Cristo, se você é nova criatura, a vingança não lhe pertence. Mas a vingança é coisa de Deus. Por isso o versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu que retribuirei, diz o Senhor.
Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto é estar no centro da vontade de Deus. O Senhor Deus também disse a Israel sobre essa questão da vingança. Em Deuteronômio 32, 35, ele diz: a mim pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa para chegar. Mas isso é coisa de Deus, não é nosso. É Deus quem traz, na verdade, ou deve trazer a vingança. Então, queridos, você quer estar no centro da vontade de Deus. Amém? Amém? Você quer estar ou você já está? Às vezes é difícil, né? A gente responder. Tem umas coisinhas ali que precisa ainda ser acertada, né? Mas, querido, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Amém? Ninguém é perfeito completamente. Deus está trabalhando em nós. Então, atenda ao que o Espírito está falando com você, está rogando. Ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ande em desacordo com este mundo. Ande em desacordo, na contramão, subindo a correnteza. Mas ande, porque a cultura deste mundo não tem valor diante de Deus. E a sua vida de consagração depende disso, do oferecimento do seu corpo e da transformação da sua mente pela verdade de Deus, que será vitoriosa no seu coração, porque você se rende ao Senhor. Então é necessário. E saia para servir, não fique enclausurado dentro de si mesmo, dentro de quatro paredes, o que é que eu vou fazer, ou nem sabe, alguns já estão tão daquele jeito, frívolo, muitas vezes sem dar nenhuma forma de ação para o serviço. Deus quer a gente servindo. À medida que a gente vai servindo, a gente vai crescendo na fé, vai sendo abençoado pelo Senhor. Experimente, comece a orar por alguém, comece a pedir a Deus: Senhor, eu quero abençoar pessoas, eu vim aqui para isso, o Senhor me chamou para isso, para servir. E Deus vai colocar pessoas na sua vida, para você abençoar, você servir. E aí o Espírito Santo vai dobrar no seu coração o amor, vai dobrar no seu coração o poder para servir as pessoas, para abençoar as pessoas. E ame sem hipocrisia. Jamais, jamais, jamais seja relapso na obra do Senhor. Jamais. Ame servir ao Senhor com todo o coração, toda a dedicação. Também não seja vingativo. Deixe Deus trazer a vingança. E não fique assim dizendo: olha, Deus vai trazer a vingança para você. Você está fazendo isso comigo, vai ver o que Deus vai fazer. Não diga isso não. Abençoe as pessoas. Abençoe as pessoas. Seja elas boas, ou seja elas ruins. Quando você começar a abençoar as pessoas ruins, que você acha que é ruim, acham que elas já estão no inferno, ou na antessala do inferno, você vai ver, ter surpresa. Deus vai começar a usar você para salvá-las. Vamos orar, queridos. Que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração. Em tempo de pandemia, vamos reagir. Reagir para a glória e honra do nome do Senhor.